Olá, juventude, filhos do Rei, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Vamos seguir no nosso versículo do Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 8, né, que diz: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." Então, como nós tínhamos falado, não tem como convencer o mundo do pecado sem falar de morte, certo? Agora, nós temos, com o pecado, a morte física. Essa morte física, ela é resultado da morte espiritual, certo? Quando Adão peca ali, então, acontece a quebra do elo que ele tem de relacionamento, de comunhão com Deus. E entra o pecado no mundo e com o pecado a morte, né? Tanto a espiritual, que vai refletir na física, certo? Então, o homem vive, só que morto espiritualmente, até que Cristo vem, e aí então o homem morre espiritualmente para que ele possa viver uma vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele vem na morte do homem, convencer o homem da vida eterna na morte de Jesus. Por isso, como nós tínhamos aqui aqueles três que eu tive que apagar aqui: morte, ressurreição e ascensão. Então, por isso tão importante o resultado e a consequência dessa morte de Jesus sem pecado, né? Então aqui, a morte espiritual impede o homem de viver além de sua natureza. Então a gente fica preso, cativo, né, ao mundo, à nossa natureza, à nossa realidade, ao que o nosso entendimento consegue alcançar, né, que é a nossa realidade. Por quê? Porque nós vivemos esta morte espiritual, que nós podemos romper através da fé com o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. Então, a vida vivida na morte de Jesus, ela é a transformação da nossa natureza, é a ressurreição do corpo e a vida eterna em Jesus. Então, como eu tinha botado aqui, né, morte, ressurreição e ascensão. A vida vivida agora através da morte de Jesus, a primeira coisa é a nossa transformação da nossa natureza, certo? A ressurreição do corpo e a vida eterna em Cristo Jesus. Tá bom, meus queridos? Então, uma palavra aí para a gente meditar, né? Sobre quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque às vezes a gente fica na mente, no entendimento que isso aconteceu só uma vez. Não, mas isso é um processo constante na nossa vida, porque todo dia o mundo, ele evolui nas suas artimanhas, o inimigo, o Deus desse século, ele evolui nas suas artimanhas, e o Espírito Santo a cada dia precisa trabalhar também na nossa vida para que a gente cresça no nosso entendimento, né? E que a gente possa lutar e batalhar para que o nosso entendimento não seja corrompido e cada vez mais nós venhamos estar na presença do Senhor. Tá bom, meus queridos? Vamos seguindo.